Jesus ou justiça social? Nos últimos dias surgiu uma polêmica em torno do ministério do pastor Antônio Carlos Costa, pastor reformado brasileiro, muito conhecido pelo seu envolvimento com ativismo social, justiça social, e eu vi muitas pessoas confusas a esse respeito, sem entender qual é a relação entre a igreja e o ativismo social, a justiça social, se existe uma relação entre essas coisas. Eu quero te ajudar a entender aqui um pouco desse relacionamento, um pouco dessa relação, e para isso só o que eu peço é que você curta esse vídeo, se inscreva nesse canal. Fazendo isso você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Então vamos falar sobre isso. Eu acredito que tem uma história que Cristo contou que nos ajuda a entender bastante esse tema e que vai abrir para isso que a gente vai falar aqui. E ao longo do vídeo eu vou responder algumas perguntas que as pessoas fizeram sobre isso, e especialmente no final do vídeo. Então, a história que Cristo contou é a famosa parábola do bom samaritano. Você possivelmente já conhece essa história, e eu quero te ajudar a entender que talvez tenha algumas coisas nessa parábola que você não tenha prestado atenção ou que não tenha aplicado a esse contexto. Pois bem, nessa parábola, Cristo fala de um judeu que descia de Jerusalém e que, num caminho perigoso, foi atacado por bandidos e deixado para morrer. Então ele estava à beira da morte, no caminho, não tinha como salvar a si mesmo. E naquele momento, por aquela mesma estrada, passaram um sacerdote e um levita, em momentos diferentes. Sacerdotes que eram os responsáveis pelas coisas sagradas, responsáveis pelo culto, pela pregação, responsáveis pela religião. Eles eram os pastores, os líderes espirituais naquele momento. E vendo aquele homem necessitado no caminho, eles passaram de largo. Aquele homem estava à beira da morte. Na religião de Israel, aqueles homens sabiam que se eles tocassem no morto, eles se tornariam impuros. E a impureza pelo toque, pelo contato com um corpo morto, é o tipo mais difícil de impureza de ser removida na religião de Israel. É um sacrifício intenso para que haja remoção daquele tipo de impureza. Então, se o sacerdote tocasse naquele homem, ele ficaria impuro, e sabe-se lá por quanto tempo. Para ele não seria possível ministrar no templo, entrar, usar as coisas sagradas, tocar nas coisas sagradas. Para ele tudo aquilo estaria proibido por um tempo, até que ele conseguisse resolver o problema da sua impureza. Não era tão simples. O levita também. O levita, ele era um ministério, ele tinha um ministério que auxiliava no cuidado dessas coisas sagradas, no transporte, no zelo pelas coisas sagradas. Então, o sacerdote e o levita tinham uma preocupação ali. Eles tinham um cuidado, eles tinham uma responsabilidade para com aquilo que era a prioridade do ministério deles, que era a vocação deles. Mas aquele homem estava morrendo. Então, pelaquela mesma estrada, veio um samaritano, alguém que era considerado inimigo do povo de Israel. E aquele samaritano viu a necessidade daquele homem, foi até ele e cuidou dele. Cuidou daquele que estava à beira da morte. O samaritano já era considerado impuro, ele já era considerado imundo, ele já era considerado alguém fora das barreiras de Israel. Mas aquele que estava fora, aquele que era considerado imundo, nessa história contada por Jesus, foi quem foi usado para salvar aquele homem que estava à beira da morte. Muitas vezes a nossa salvação vem de onde nós menos esperamos. Então, essa parábola nos fala sobre prioridades, dentre outras coisas. Cristo usou essa parábola para explicar o que é o amor e como, na situação real e concreta da nossa vida, independentemente de quais sejam as nossas prioridades vocacionais, ministeriais, existem situações que exigem de nós amor. E não importa se nós somos um sacerdote que tem uma prioridade, um levita que tem uma prioridade. Existem situações concretas que exigem a nossa ação. Senão, vidas morrerão. Quando nós falamos sobre justiça social, é sobre isso que nós estamos falando também. Sobre vidas que precisam ser cuidadas, que não podem ser desprezadas. Então, isso abre para nós um tema que é o tema da missão da igreja. Muitos cristãos, especialmente cristãos evangélicos, têm a ideia de que a missão da igreja é cumprir aquilo que se chama de grande comissão. Ou seja, quando Cristo ressuscitou, você pode ver especialmente no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, ele deu aos discípulos uma ordem de que eles deveriam sair pelo mundo pregando o Evangelho, fazendo discípulos, discipulando os gentios e fazendo duas coisas nesse processo de discipular os gentios: batizá-los e ensiná-los a guardar tudo o que Cristo ensinou. Esse texto é conhecido como Grande Comissão e muitas vezes esse texto é usado para definir o que é a missão da igreja.
Na realidade, o texto não diz que trata ali da missão da igreja. Existe um chamado ali específico para os apóstolos. É algo que Cristo diz para eles, que era a missão deles, que era a vocação deles. Mas muitas vezes esse texto é usado para definir o que é a missão da igreja. Eu acredito por vários motivos que esse texto é incompleto e insuficiente para definir o que é a missão da igreja. Ele define a missão de parte da igreja, mas não a missão da igreja. Ainda assim, se nós usarmos esse texto para entender parte da missão da igreja, ele nos ensina uma coisa muito importante, que é que nós, como discípulos de Jesus, vamos nos colocar aqui como os apóstolos naquele momento, nós, como discípulos de Jesus, temos a responsabilidade de ensinar os gentios, as nações, a cumprirem, a fazer aquilo que Cristo ensinou. Dentre as coisas que Cristo ensinou está, sim, o cuidado com os pobres. Então, nesse sentido, essa concepção que eu considero mais superficial do que a missão da igreja, já nos dá uma base muito importante e suficiente para dizer que a igreja deve sim ensinar sobre justiça social, porque o próprio Cristo, em conjunto com toda a tradição dos profetas de Israel, ensinou bastante sobre isso, disse coisas muito importantes sobre isso. Então, essa concepção sobre a missão da igreja, eu considero insuficiente, mas ela já nos diz algo bom, ela já nos diz algo positivo, mas é pouco ainda assim. Nós entendemos que a santidade envolve compaixão. Quem não anda em santidade, consequentemente, não andará em compaixão e vice-versa. Então, existem outras missões, existem outros propósitos para a igreja. Um texto bíblico que eu considero importante, que nos ajuda a entender de maneira muito mais ampla a missão da igreja, é um texto que fala da natureza dela. Se a gente quer entender a missão da igreja, a gente tem que entender o que é a igreja. Então, um texto bíblico que fala sobre isso é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, que compara a igreja a um templo. E existem outros textos na Bíblia que comparam a igreja a um templo também, a uma casa espiritual, a casa de Deus, enfim. E existem duas imagens que eu quero usar aqui. Uma é essa, a da igreja como um templo, e a segunda é a imagem da igreja como corpo de Cristo. Essas duas imagens vão nos ajudar a entender um pouco sobre a relação entre a igreja e o ativismo social ou justiça social. O texto de 1 Pedro 2,5 nos diz que a igreja, nós, somos uma casa espiritual para oferecer sacrifícios espirituais. Quando o texto diz casa espiritual para oferecer sacrifícios espirituais, aí se fala sobre propósito. A igreja tem um propósito, e um propósito da igreja é oferecer sacrifícios espirituais. Nesse texto, aí vemos sim a igreja ser tratada a partir do seu propósito, diferentemente daquilo que aparece em Mateus 28, onde nós não temos a igreja completa. Cristo quis especificamente em Mateus 28 falar apenas com os apóstolos, ou seja, não com a totalidade dos discípulos. Cristo não falou ali com nenhuma mulher naquele momento. Nós não estamos falando da totalidade da igreja, estamos falando daqueles apóstolos. Mas em 1 Pedro 2, nós estamos falando da totalidade da igreja. A igreja é casa espiritual e o propósito é oferecer sacrifícios espirituais. E o que são sacrifícios espirituais? Essa é a pergunta. Quando nós entendemos o que são sacrifícios espirituais, nós entendemos o que é a missão da igreja. Então, dentre as coisas que a Escritura Sagrada define como parte do nosso sacrifício, dos sacrifícios que nós entregamos a Deus, está aquilo que nós prestamos em apoio aos necessitados, aos pobres. As obras de misericórdia são sacrifícios que nós prestamos a Deus. Isso é explicitamente dito em Hebreus 13. O compartilhamento com os pobres, com os necessitados, a comunicação com os necessitados, ela é parte desse sacrifício que nós prestamos a Deus. Isso não é algo que surge do nada no Novo Testamento. Isso vem desde o Antigo Testamento. Você pode ver, por exemplo, no livro de Provérbios, se ensinar sobre isso, que aquele que ajuda ao pobre, que aquele que ajuda ao necessitado, honra ao seu Criador. Então, nesse sentido, nós entendemos que é um sacrifício espiritual que nós prestamos, o cuidado que nós fazemos para com o necessitado. Então, nós podemos ver, por exemplo, Provérbios 14, 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Em outras palavras, a compaixão para com o necessitado é adoração a Deus, é honra a Deus. Então, se a igreja é um templo, se a igreja é uma casa espiritual, e essa casa espiritual tem um propósito de oferecer sacrifícios espirituais, ou seja, de oferecer adoração, é parte da missão da igreja,
essencial, fundamental, o cuidado com os necessitados. A igreja não apenas ensina que as pessoas devem cuidar dos necessitados. Isso já é importante. Isso já tem tudo a ver com ativismo social. A igreja ensinar que as pessoas devem se preocupar com os necessitados. Isso já é parte, automaticamente, dessa concepção mais minimalista da missão da igreja. Mas o texto de 1 Pedro nos abre para uma dimensão ainda maior. A igreja não deve apenas ensinar que as pessoas devem fazer isso. A igreja não é só uma escola. A igreja é um reino, ela é uma casa espiritual. E como casa espiritual, ela tem essa responsabilidade de fazer o sacrifício espiritual. Ou seja, de alcançar o pobre, de alcançar o necessitado com o seu socorro, com a sua misericórdia, com a sua compaixão. Então, nesse sentido, a igreja não deve delegar a sua responsabilidade nem para os indivíduos, nem também para o Estado. Embora o Estado, nós possamos falar aqui sobre a responsabilidade do Estado a esse respeito. Não estou negando uma responsabilidade do Estado. Estou dizendo a igreja tem uma missão nesse sentido. E a ação de misericórdia para com os necessitados é parte da missão da igreja. Cuidar do necessitado é adoração a Deus. E nesse sentido, é missão da igreja sim. Porque a igreja tem, sim, propósito de adorar a Deus. Quando a gente encara a missão da igreja a partir de Mateus 28, por exemplo, lá não se fala nada sobre adoração, né? Você pode dizer, não, mas a igreja tem ali a responsabilidade de ensinar as pessoas a adorar. Sim, claro, né? Mas isso ainda é pouco. A igreja tem não apenas a responsabilidade de ensinar as pessoas a adorar. A igreja é uma casa de adoração. A igreja é casa espiritual, é templo. Templo é lugar de adoração. Então, nesse sentido, a igreja não é apenas um lugar de ensino da adoração. A igreja é lugar de adoração, é uma comunidade de adoração. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente entende de uma maneira mais profunda o que é a relação da igreja com a justiça social. Os profetas do Antigo Testamento, muitas vezes, falam sobre justiça social. Muitas vezes eles mencionam a responsabilidade que nós temos para com os pobres e os necessitados. Muitas vezes os profetas de Israel criticam o povo de Israel, os seus reis, os seus líderes, os seus poderosos, por não cuidarem dos necessitados. Então, eu não vou aqui citar todos os textos, porque são inúmeros, mas eu quero relembrar, por exemplo, para você, Isaías 1,17, texto do primeiro grande profeta do Antigo Testamento, que diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Naquele momento, Deus estava repreendendo o povo de Israel e explicando para eles por que ele não iria ouvir as orações deles. E o motivo era esse. Deus queria que eles cuidassem dos necessitados, cuidassem dos pobres. Outro texto bíblico, Provérbios 31, 8, diz o seguinte: abra a boca a favor do mudo, ou seja, a favor daquele que não é capaz de falar por si. Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abra a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. O que é isso? O que é isso? O que é que esse texto está ensinando? Que é responsabilidade nossa falar em favor dos necessitados, falar em favor deles. É responsabilidade nossa, é um dever nosso bíblico falar em favor dos necessitados. Então, nesse sentido, usar a fala em favor da justiça social é parte daquilo que a Escritura exige de nós. Eu dei 2 exemplos aqui, 2 textos, mas existem diversos textos ao longo dos profetas, ao longo do Antigo Testamento. As pessoas muitas vezes caracterizam mal o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um texto riquíssimo, é uma coleção riquíssima de textos sobre justiça social também. E nesse sentido, Cristo, quando aparece falando de justiça social, falando dos pobres necessitados, ele está simplesmente continuando, né? Está coroando aquilo que é uma tradição profética que vem desde o Antigo Testamento, de cuidado com os necessitados. Então, quem prega isso, quem prega essa mensagem que os profetas pregaram, está pregando o Evangelho. O Evangelho sem justiça social não é o Evangelho completo. Por quê? Porque Cristo pregou sobre isso. Está nos Evangelhos da Bíblia. O Evangelho sem a justiça social não é o Evangelho completo. A gente não pode reduzir o Evangelho à justiça social. Mas o Evangelho envolve justiça social. O Evangelho envolve a justiça restaurativa de Deus. E essa justiça restaurativa de Deus envolve o cuidado, o amor, o zelo de Deus para com os pequeninos. Então, nessa tradição profética do Antigo Testamento, existem 4 grupos ou 4 figuras que são muito nomeadas: o órfão, a viúva, o pobre e o estrangeiro. São pessoas que estão desamparadas socialmente. A viúva
numa cultura onde a viúva poderia passar fome, se ela não tivesse quem cuidasse dela. O órfão também, o pobre, o estrangeiro, são pessoas que estão deslocadas da sociedade, pessoas que estão longe da fonte de poder e de riqueza. E Deus nos ensina, essas pessoas que estão longe das fontes de poder e de riqueza, nós temos que dar a essas pessoas acesso, nós temos que dar os direitos dessas pessoas, nós temos que falar em favor delas. Então é responsabilidade nossa falar de justiça social também. Então, para pregar o Evangelho, é preciso pregar isso. Isso não é suficiente para pregar o Evangelho, mas é necessário. O Evangelho não é apenas... Veja, quando nós dizemos que Cristo cuida dos necessitados, que Cristo ama, que Ele exige isso de nós, isso significa que Cristo se ofende se nós somos muito bons em louvá-lo com os nossos lábios, mas nas nossas ações nós não cuidamos daqueles que pertencem a Ele. Então, vamos conectar aqui dois textos da Bíblia, os dois no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 7, o que é que Cristo diz? Ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, existem pessoas que são muito boas em louvar a Cristo com os lábios, teologicamente inclusive, são muito bons em expor uma ortodoxia muito rebuscada, muito bem trabalhada, muito correta, muito necessária, mas não fazem a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Cristo ensina em Mateus 25, o mesmo Evangelho: aquele que fez pelo pobre, aquele que fez por quem estava com fome, com sede, nu, estava preso, que era estrangeiro, aquele que ajudou, visitou essas pessoas, cuidou delas, teve compaixão por essas pessoas, esse fez a vontade do Pai, e esse entrou no reino. O reino é preparado para esses. Então o reino de Deus é um reino que pertence aos pequeninos e àqueles que cuidam dos pequeninos, àqueles que se fazem como pequeninos, àqueles que se tornam pequeninos. Então, nesse sentido, existe a necessidade de uma identificação nossa para com os pequeninos. Existem pessoas muito boas em denunciar. Você vê muitas pessoas, muitos teólogos conservadores que falam muito da necessidade de nós denunciarmos os pecados da nossa sociedade e tudo mais. Tudo isso é muito importante. A gente só não pode esquecer esse pecado. O pecado de desprezar os pequeninos, o pecado de desprezar os necessitados. Então nós temos que denunciar isso também. Se a gente tem que denunciar outros pecados, a gente tem que denunciar esse pecado também. Então, uma pessoa até perguntou sobre isso, sobre a questão da doutrina social entre os evangélicos. Então, é uma grande realidade que boa parte dos evangélicos não conhece uma doutrina social, não conhece sistematicamente aquilo que sequer a Escritura fala sobre isso. Eu não vou falar sobre os pais da igreja, não vou falar sobre o Pacto de Lausanne, não vou falar sobre nada disso, teologia da missão integral. Boa parte dos evangélicos não tem um entendimento básico daquilo que a Escritura diz sobre isso. Você mostra, elenca os textos bíblicos que falam de justiça social e tem gente que se surpreende. Isso estava na Bíblia, eu nunca tinha visto. Né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que existe uma doutrina social evangélica, mas ela não é conhecida de boa parte dos evangélicos. Então nós precisamos de uma formação melhor nessa área. Mas existe sim um tipo de teologia da missão integral que é aquela alinhada ao Pacto de Lausanne, a teologia da missão integral de John Stott. Existem vertentes da teologia da missão integral que não me agradam de maneira nenhuma. São vertentes cujo propósito é basicamente instrumentalizar o evangelho, e nós não podemos ser ingênuos. Nós temos que ter a sabedoria de Cristo, discernimento de Cristo, discernimento espiritual, e entender que existem pessoas que são Judas, existem pessoas que falam da necessidade dos pobres, como Judas falou, mas que no fundo apenas querem usar aquilo ali para adquirir poder, para adquirir para si, né? Então nós não podemos ser ingênuos. Existem pessoas que querem sim instrumentalizar o evangelho, mas existe uma missão da igreja que precisa ser entendida como uma missão que inclui os pobres, que inclui os necessitados. Então, eu entendo a preocupação que algumas pessoas têm com ideologia progressista, marxismo, partidarismo, etc. Existem várias preocupações que as pessoas têm quando a gente fala de ativismo social, a necessidade de falar disso na igreja. Então, tudo isso é importante, todos esses cuidados são importantes, porque toda pregação pode ser instrumentalizada. Então, tanto a que fala de Jesus Cristo, como a que fala da justiça social. Então, uma coisa que nós temos que entender
A igreja tem essa responsabilidade. E a segunda imagem que eu quero que você tenha em mente para que a gente entenda a missão da igreja aqui, a gente falou da igreja como templo, e uma outra imagem que nós temos que ter é da igreja como corpo de Cristo. Então, quando nós falamos da igreja como corpo de Cristo, o que nós temos que entender é: os membros do corpo têm diferentes papéis, têm diferentes funções, têm diferentes ministérios. Em Romanos 12, por exemplo, o apóstolo Paulo fala disso. O texto mais lembrado é em 1 Coríntios 12, mas em Romanos 12 o apóstolo Paulo também fala disso, da igreja como corpo e as diferentes responsabilidades dos membros. Então, alguns membros têm a responsabilidade de pregar. Aconteceu isso em Atos 6. No começo da igreja, todos os recursos da igreja iam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos redistribuíam. Eles usavam aqueles recursos para alcançar os pobres, os necessitados. Então, chegou a um momento que se tornou muito difícil para eles fazer essa administração, e eles delegaram para outras pessoas. E ficaram com uma responsabilidade que é da pregação da palavra e aquilo que a Bíblia chama de as orações, né? Eles se dedicariam à palavra e às orações. As orações se referem à liturgia cristã. Então, os apóstolos tomaram para si a responsabilidade da pregação da palavra, do testemunho evangélico e a liturgia, o culto, né? Se tornou a responsabilidade deles. Isso, para algumas pessoas, na mentalidade de algumas pessoas, significa o quê? Para algumas pessoas, isso significa que, para a missão da igreja, o pão é desnecessário, ou seja, que é secundário na missão da igreja alcançar os necessitados. Mas na realidade os apóstolos estão fazendo o contrário aqui. Eles estão dando a pessoas que eram mais aptas para fazer esse cuidado essa responsabilidade. Eles não deixaram de fazer isso, a igreja não deixou de fazer isso. Na realidade, desde o princípio a igreja teve ação social e continuou tendo ao longo do Novo Testamento, em outros lugares inclusive. Você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo dizer a Timóteo de como deveria haver um cuidado ali para com as viúvas. As viúvas, elas eram sustentadas pela igreja. Elas desempenhavam um ministério na igreja também, mas elas eram sustentadas na igreja. A igreja tinha esse cuidado que os profetas diziam no Antigo Testamento. Então, nesse sentido, existe aí uma responsabilidade com justiça social na igreja. A igreja é um corpo que tem, sim, como missão a justiça social. Isso não está separado da espiritualidade. Isso flui da nossa espiritualidade, flui da nossa conexão com Cristo. Porque quando nós estamos ligados a Cristo, misticamente, espiritualmente ligados a Cristo, nós somos um com Ele. E a mesma compaixão que Cristo tem para essas pessoas, a igreja deve ter. A igreja como corpo, como as mãos de Cristo, como os pés de Cristo. Então, quando a gente fala da igreja como corpo, a gente entende. Certas pessoas vão ter uma vocação ligada para isso. Existem pessoas que têm a vocação da misericórdia. Está lá em Romanos 12. Algumas pessoas têm como vocação na igreja o cuidado com os necessitados. É claro que esse cuidado com os necessitados não vai ser inimigo da pregação do evangelho, né? Não é que a gente vai fazer ação social e esquecer de pregar o evangelho, não é isso. Mas existem pessoas que têm essa missão, elas têm essa vocação, e é importante que a igreja isso aconteça. É importante que haja um cuidado para com os pobres. Isso é parte da vocação de alguns membros. E se isso é a vocação de alguns membros da igreja, é a vocação de toda a igreja. É a vocação do corpo. Não é a vocação de cada membro, mas é a vocação do corpo. Então, a misericórdia é missão da igreja, sim, como corpo, como reino, como comunidade, não apenas como indivíduos separados. Como comunidade, a igreja tem essa responsabilidade. Então, nesse sentido, a gente aprende no Pai Nosso, com Cristo, depois de dizer ao Pai a grandeza dele, de santificar o nome dele, de pedir que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, ou seja, de pedir a transformação desse mundo. Depois de pedir tudo isso, o que é que a gente pede? Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Esse texto eu entendo que existem dois sentidos. A gente não vai falar aqui sobre o sentido mais místico, sacramental, que eu entendo que existe, que eu não acredito que seja inimigo do sentido mais mundano, vamos dizer assim, que é o pão no sentido do nosso alimento, da nossa comida. Então, esse texto, ele nos fala de uma prioridade. Por quê? Porque depois de pedir a transformação do mundo, de engrandecer a Deus, antes de pedir o perdão dos nossos pecados, nós pedimos pão. Antes de pedir que Deus nos perdoe, que Ele nos conceda a graça da comunhão com Ele, da reconciliação com Ele, antes de pedir que os nossos pecados sejam apagados, que a nossa dívida seja apagada pela misericórdia dEle, o que é que nós pedimos a Deus? O pão. Nós pedimos o nosso pão. Nós não pedimos
cada um o meu pão. No Pai Nosso, Cristo não ensinou você a pedir assim: Senhor, dá-me o meu pão hoje. Nós pedimos o nosso pão. Então, quando nós dizemos o nosso pão, nós estamos dizendo duas coisas principalmente aqui. Primeiro, nós estamos pedindo por algo que é nosso, que é coletivo. Nós estamos entendendo que existe uma necessidade nossa que é pedida, é satisfeita antes do perdão dos nossos pecados. E quando você está diante de pessoas que estão em situações críticas, que estão morrendo, não adianta dizer, vamos pregar o evangelho para essas pessoas antes. São pessoas que estão morrendo, pessoas que estão morrendo de fome, né? De doença, de várias coisas. Então não adianta falar do perdão dos pecados antes de ajudar essas pessoas nessas necessidades mais básicas. Então, nesse sentido, a gente pode e deve entender, existe uma necessidade mais básica, que é o nosso pão. O pão é nosso, não é o meu pão, é um pão nosso. E também, a partir disso, nós entendemos que, se o pão é nosso, é nossa responsabilidade partilhar. Se nós recebemos a mais, se eu peço todos os dias, Senhor, dá-nos o pão nosso, e eu recebo o pão a mais, e outra pessoa não recebe pão, e eu pedi esse pão como pão nosso, qual é a minha responsabilidade? É entregar o pão, né? Distribuir o pão. Foi o que Cristo fez, Ele multiplicou o pão para as pessoas. Então, se nós recebemos a mais, é nossa responsabilidade partilhar. Como isso vai acontecer dentro da política, dentro da igreja, dentro do Estado, é outra história, é outra conversa. Mas alguma responsabilidade todo mundo tem. E não dá para a gente dizer que o meu pão está na mão do Estado, então, depois que entrou na mão do Estado, os pobres não têm mais nenhum direito a isso, né? Então, não dá para dizer isso. Então, quando a gente fala de misericórdia, de cuidado para com os necessitados, não é só um auxílio à pregação. Não é só que a gente vai cuidar das pessoas para que elas possam ouvir a pregação. Porque se fosse assim, isso não seria compaixão. Eu entendo a compaixão de quem quer ajudar as pessoas a encontrar salvação em Cristo. Eu entendo essa compaixão. Mas eu não entendo a compaixão de quem acha que levar o pão para as pessoas que estão com fome é apenas ajudar essa pessoa a se estabilizar para ouvir o evangelho. Eu não entendo essa compaixão. Eu entendo a compaixão de quem vê a pessoa que está com fome e, entendendo um pouco do sofrimento dela, sentindo, sofrendo com ela, vai e ajuda. Eu entendo essa compaixão. Queira chamar como pena, queira chamar como quiser. Chame como quiser. Assistencialismo. A questão é, em situações reais, em situações concretas, nós precisamos ajudar as pessoas. Não dá para eu ficar me questionando como sacerdote, como levita. O que eu devo fazer é, se eu estou diante de uma pessoa que está à beira da morte, é ir ajudar. Não pensar em prioridades. Quais são as prioridades? A prioridade da missão da igreja é A, B, C, D, E. O que eu devo fazer é ajudar o necessitado. É isso. Essa é a missão. Então, nesse sentido, uma pessoa perguntou se a ação social é um papel da igreja. Diante de tudo aquilo que eu disse aqui, fica óbvio que a ação social é, sim, um papel da igreja. De que não é apenas um papel de indivíduos. A igreja não é só uma escola que ensina as pessoas a fazer ação social. Ela faz isso também. Mas ela ensina muito melhor quando ela realiza, quando ela une as pessoas. Porque a igreja não é apenas uma escola, ela é um reino. E se eu entendo que a igreja é um reino, ela deve agir como reino, ela deve agir em unidade. Então a igreja deve se mobilizar as pessoas para ação social. E a mesma pessoa perguntou se isso é responsabilidade do Estado também. Veja, nós podemos, falando aqui de estados reais, por exemplo, o nosso Estado brasileiro, aquele que está na nossa Constituição Federal, a maioria das nações do mundo hoje, nelas existe um cuidado para com a justiça social dentro das suas próprias leis. E existem divergências sobre até onde isso deve ir, né? Existe desde o social-liberalismo até o socialismo, existem entre as nações do mundo divergências sobre até onde pode ir a nossa ação social, a nossa justiça social, até onde nós devemos tocar, quão radicais nós devemos ser, mas é basicamente o consenso da humanidade que é responsabilidade do Estado, sim. O Estado não deve se eximir quando nós estamos falando de pessoas que morrem, não é, e o Estado tem maneiras de evitar isso. É responsabilidade do Estado, o Estado não pode se eximir. Isso é basicamente o consenso. Eu acredito que se nós olharmos para a tradição bíblica, a tradição do Antigo Testamento, existe muita razão para isso. Você concorda com isso que você ouviu aqui? Coloca aí sua opinião,
nos comentários, me diz o que é que você pensa sobre isso. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.